que eu vou apresentar hoje é a pesquisa que deu origem a esse livro aqui, que eu publiquei em 2011. Que é, então, uma pesquisa sobre percursos migratórios de um grupo de judeus alemães que saíram da Alemanha no final de 1938 e vieram para São Paulo. Na verdade, esse livro, que também foi a livre docência que eu defendi, significava para mim, como resultado de um itinerário de muitos anos de pesquisa, em que eu reunia uma bagagem de pesquisador em História das Mulheres e do Gênero e em História da Imigração. Eu comecei o trabalho com duas questões principais. A primeira era, das migrações cruzadas e da amizade entre as duas protagonistas desse livro. Porque esse livro trata da história de uma brasileira, Aracide Carvalho, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que foi também, em geral, é por isso que ela ficou conhecida mais do que tudo, foi também a segunda mulher do João Guimarães Rosa, e que então foi embora do Brasil em 1934. Ela era casada com o primeiro marido dela, de quem ela se separou nessa época, e foi embora para a Alemanha com o filho dela, que na época tinha 5 anos, filho desse primeiro casamento. Ela era filha de uma mãe alemã, imigrante no Brasil, que tinha ainda família em Hamburgo. Então, quando ela se separou, vocês podem imaginar, na São Paulo provinciana de 1934, uma mulher desquitada com um filho pequeno, tinha muita discriminação, e ela resolveu então se afastar e passar um tempo na Alemanha, na casa de uma tia, que era a irmã da mãe dela. Ela sabia alemão de falar em casa com a mãe, e ela vai para Hamburgo em 1934, então, pensando em passar um tempo lá e se afastar dessa conjuntura em que ela era então uma mulher desquitada no Brasil. E quando ela chega em Hamburgo, ela se instala e fica um tempo na casa da tia, a tia que está vivendo a Alemanha da hiperinflação e da grande crise do início dos anos 30, mas que já é uma Alemanha nazista, né, em 1934, os judeus já são objeto de discriminações importantes, e ela fica 2 anos com o filho morando na casa dessa tia, e ela resolve então prolongar essa estada, mas ela não pode continuar sendo um peso para a tia, ela precisa trabalhar. Então ela, desde que ela chega lá, logo em seguida começa a mobilizar todas as redes de conhecidos em São Paulo, através da mãe e de outros parentes, e ela consegue finalmente em 1936 um cargo no Consulado Brasileiro de Hamburgo, onde ela se torna chefe do serviço de passaportes. Então, uma configuração que visa a resolver um problema familiar de cunho íntimo e que dá para ela um ganha-pão para ela poder prolongar essa estadia na Alemanha e não voltar logo para o Brasil, acaba colocando ela numa posição chave, porque as perseguições contra os judeus vão aumentar, e é ela que atende diretamente as pessoas que se apresentam no consulado para pedir visto de entrada para o Brasil. Isso numa conjuntura de uma política migratória vaguista que é restritiva e que é também etnicamente restritiva. Uma das pessoas... então foi assim, através do percurso da Aracide Carvalho, que eu reuni um grupo de 18 pessoas, que acabou se tornando 16 na verdade, por conta da falta de documentação para todo mundo, que passaram pelas mãos dela diretamente e que conseguiram visto então para vir para o Brasil no Consulado de Hamburgo e que vieram para São Paulo. Dessas 16 pessoas, uma particularmente, Margarete Levi, que é a segunda protagonista do meu trabalho, ficou amiga da Araci para o resto da vida. Elas duas morreram quando meu livro estava no prelo, no comecinho de 2011, as duas com 102 anos, com 3 semanas de diferença. E desde que elas se conheceram em Hamburgo, um pouco antes da partida. Tá bom, obrigada.
Desde que elas se conheceram, então, em Hamburgo, elas nunca mais se perderam de vista, porque quando o Brasil entra na guerra em 1942, toda a diplomacia brasileira volta para o Brasil, e elas se reencontram em São Paulo, e desde então ficaram amigas, inclusive uma amizade que se estendeu à família, para o resto da vida. Então, o fio condutor do livro é a migração cruzada dessas duas mulheres e a amizade que durou mais de 50 anos. Então eu tinha, desde o início, essa questão principal da migração cruzada e da amizade muito improvável entre essas duas mulheres, uma brasileira e a outra alemã, entre São Paulo e Hamburgo, duas mulheres que eu vou dar mais detalhes em seguida, que tinham perfis totalmente diferentes, origens, bagagens totalmente diferentes, que nunca teriam nem sequer se conhecido e ainda menos ficado amigas, se não fosse essa conjuntura excepcional que as reuniu num momento de tensão importante no consulado de Hamburgo, e se não fosse então essa conjuntura que levou a Aracide Carvalho, por razões puramente pessoais, a ocupar essa posição que parecia anódina, puramente administrativa, um cargo menor no consulado brasileiro de Hamburgo, mas que acabou assumindo uma posição chave, né, aumentando de importância, tendo em vista a conjuntura internacional e alemã. A outra questão que se ajuntou a essa, que era a segunda questão importante que eu me coloquei desde o início do trabalho, se dava num outro plano, se dava num plano historiográfico, que era em relação a uma intervenção que eu queria ter no debate historiográfico que existe no Brasil sobre a imigração judaica no período do Vargas. Uma historiografia que começa a ser bastante polêmica e criar um debate forte a partir do começo dos anos, a partir de meados dos anos 80, com o trabalho pioneiro que talvez vocês conheçam da Maria Luísa Tucci Carneiro, sobre o antissemitismo na era Vargas. Foi a primeira pessoa que trabalhou com a documentação do Itamaraty na época, né? E que trouxe a público o antissemitismo de Estado do período varguista, através da correspondência diplomática, mas principalmente através do que a gente sabe hoje, que se chamavam as circulares secretas, através das quais o governo Vargas pôs em prática restrições étnicas voltadas à entrada de judeus no Brasil. E essa historiografia evoluiu no sentido de se transformar, digamos, grosso modo, menos pessimista e de reavaliar essa questão num quadro mais geral, até que hoje em dia existem trabalhos em que toda a política varguista é avaliada de um modo mais global e não somente a política em relação aos judeus, e que desse modo a política em relação aos judeus é colocada em perspectiva e a questão do antissemitismo de Estado também relativizada. Mas, de qualquer forma, que os autores, como a Maria Luísa Tucci Carneiro, pioneira nesse estudo, ou o Jeffrey Lesser e outros mais contemporâneos, estejam em acordo ou em desacordo quanto à existência ou não de um antissemitismo de Estado, ou mesmo a intensidade desse antissemitismo de Estado, na verdade, no conjunto desse debate, o Estado brasileiro, o Estado varguista, é o personagem central. Toda a questão da imigração judaica nesse período passa pela política migratória do Estado, pelo estabelecimento ou não, pela centralidade ou não, pela intensidade maior ou menor do antissemitismo de Estado colocado em prática pelo regime do Vargas. E o que eu queria trazer então, e que me parece a contribuição do livro, é uma perspectiva invertida. Eu afasto o Estado do centro da cena e nesse livro eu parti dos percursos migratórios de um pequeno grupo de migrantes, onde eu me concentro numa história vista por baixo, numa história das práticas cotidianas, numa história da experiência migratória, e onde eu mostro como essas pessoas viveram esse período, como essas pessoas viveram as vicissitudes, tanto da saída da Alemanha, porque eu trabalhei, isso eu vou falar mais à frente, com arquivos alemães também,
quanto da entrada no Brasil. Então, essa tal política migratória varguista, como ela foi vivida pelos atores principais que as experimentaram, ou seja, os imigrantes que conseguiram entrar no Brasil, como é que eles viveram as barreiras maiores ou menores, qual era a margem de manobra que eles tinham, então invertendo a perspectiva e não considerando que o Estado fosse o centro da cena. E é isso então, o encontro entre essas duas questões que eu coloquei aqui, que dá o livro. Mas para se chegar nisso, teve todo um trabalho de busca de arquivos, que é o que eu vou salientar mais aqui, porque é o objeto desse curso, né? Então, eu saí à busca de fontes para fazer esse trabalho, e foi um trabalho realmente de detetive, que foi constitutivo da construção do livro, porque essas duas questões que eu acabei de levantar assim, não existiam totalmente estabelecidas de antemão, elas foram sendo elaboradas no curso desse trabalho de busca de arquivos. A primeira coisa foi então o meu primeiro contato com a história da Aracy de Carvalho, de quem eu tive notícias lendo uma menção muito genérica sobre ela ter eventualmente ajudado os judeus a entrar no Brasil, porque ela é hoje em dia uma justa entre as nações, não sei se vocês sabem o que é isso. Os justos são não-judeus que foram reconhecidos pelo Estado de Israel como justos, é um título, eles têm uma medalha, um diploma, e eles têm o nome escrito na Alameda dos Justos, em Jerusalém, e esse título é concedido a não-judeus que se arriscaram para salvar judeus durante as perseguições nazistas. A maioria dos justos, atualmente tem cerca de 22 ou 23 mil justos no mundo, a maioria dos justos, evidentemente, vinha de países que estavam no terreno da guerra, ou seja, de países europeus. O Brasil tem dois justos, o que era embaixador do Brasil na França, na época, esqueci o nome, mas já vou lembrar, que tem uma biografia escrita aqui no Brasil, depois eu vou olhar aqui para lembrar, e Aracy de Carvalho. Só que, para se escrever a biografia do embaixador em questão, os documentos são mais numerosos, porque ele era o responsável pela assinatura dos vistos. Então, basta você, enfim, basta, mas é mesmo assim mais simples, você ter uma lista de vistos, todos os vistos eram de responsabilidade direta dele. Enquanto que no caso da Aracy, que era uma funcionária subalterna, ela estava envolvida diretamente com a questão, porque ela recebia os pedidos e organizava o dossiê, então a caligrafia dela está presente, mas a assinatura não é dela, porque ela submetia o dossiê aos superiores hierárquicos dela, ela não era uma diplomata, ela era uma simples funcionária do consulado de Hamburgo. Então, o levantamento do material é mais complicado. Dos 22, 23 mil justos que existem atualmente, 30 eram diplomatas. Os outros são pessoas comuns que salvaram pessoas mais ou menos importantes que ajudaram de uma maneira ou de outra. 30 eram diplomatas. E desses 30, uma era mulher, que era assim, que faz parte da conta dos diplomatas, mesmo se ela não tivesse o estatuto de diplomata, né, ela era uma funcionária, mas enfim, ela trabalhava dentro da diplomacia. Então, o primeiro contato que eu tive com a Aracy, e para que uma pessoa seja considerada justa, é necessário que ao menos duas pessoas que tenham sido diretamente ajudadas por ela, não pode ser testemunhos terceiros, enviem um depoimento muito argumentado e que é julgado por uma espécie de tribunal, formalmente funciona quase como um tribunal, que foi chamado de Tribunal do Bem.
Então eu tive o primeiro contato com o fato de que Aracy era uma justa e fui procurar a família dela. Então entrevistei o filho, que imediatamente me contou da amizade dela com a Margarete Lévy, a qual eu me referi há pouco. Então aí nasceu já a primeira questão do meu livro, porque eu fiquei imediatamente muito interessada quando eu conheci a Margarete, porque a Aracy infelizmente já não era mais entrevistável, já tinha Alzheimer, e que eu pude entrevistar longamente a Margarete, que na época já tinha 98 anos, mas que era totalmente lúcida. Eu fiz 3 longas entrevistas com ela, então a amizade entre essas duas mulheres e a migração cruzada foi a questão que imediatamente apareceu. Então eu resolvi imediatamente nesse momento, nesse primeiro contato, levar a cabo esse trabalho. E eu pude perceber já de cara que eu ia ter 2 perfis totalmente diferentes e um desencontro entre a documentação possível, porque eu pude ouvir diretamente a Margarete em mais de 10 horas de entrevista e eu não ia poder escutar o lado da Aracy. E a documentação escrita que eu tinha para Aracy, que eu vou apresentar daqui a pouco, eu não ia ter para Margarete, que não tinha documentos escritos nenhum, tudo ficou perdido no processo migratório que ela viveu. Além de alguns documentos isolados, 2 ou 3 fotografias. Os arquivos pessoais da Aracy tinham sido doados pela família ao IEB, para ficar juntos com a coleção do João Guimarães Rosa, e na época ainda não estavam organizados e nem disponíveis. Eu tive que esperar para poder ter acesso. Esses arquivos se compõem basicamente de recortes de jornais sem muito interesse, para quem está interessado por essa questão, porque nos anos posteriores, quem está interessado em acompanhar o que ela fez para ajudar a carreira do João Guimarães Rosa, porque ela organizava a correspondência dele, se correspondia com tradutores, com editores, enfim, secretariava um pouco seu marido escritor. Quem está interessado por essa parte, ali encontra uma vasta documentação. Não era o meu interesse, eu estava interessada pela atividade, pelo momento da vida dela em que ela era protagonista e não coadjuvante. Então, ali no IEB tinha uma série de recortes de jornais não muito interessantes, no meu caso, e as agendas que ela usou naqueles anos, não todas, porque algumas ela só escreveu no ano, mas ficaram em branco, mas as agendas de 36 a 38 estavam totalmente preenchidas e eram muito interessantes, e agendas bem posteriores em que aos poucos na vida dela vão sendo usadas como diário, com notas breves, mas enfim cotidianas. Tinha uma série de cartas também que ela enviou e recebeu durante os 8 anos que ela ficou em Hamburgo, entre 1934 e 1942, o ano da guerra, mas que eu não tive acesso imediatamente, por um lado por uma questão de política arquivística do IEB, que era muito complicada na época, e que eu tive que baixar os braços realmente e desistir, porque estava realmente muito complicado. Eu tive que esperar 4 anos para, enfim, conseguir uma autorização da família que liberou essas cartas para mim, que estavam bloqueadas no IEB e às quais eu não tinha nenhum acesso, nem mesmo de leitura. Uma coleção de umas 40 cartas, mas das quais algumas são bastante interessantes. Fora essa documentação pessoal da Aracy, principalmente do fato de que as cartas estavam bloqueadas, eu tentei contornar esse fato e consultei a documentação do Itamaraty, que é uma documentação que, em geral, na historiografia brasileira, a qual eu me referi há pouco, sobre a imigração judaica na época Vargas, é a documentação central, em torno da qual o debate existe, que é composta da correspondência, basicamente da correspondência diplomática e dos registros de visto, dos relatórios que cada consulado ou cada embaixada tinha que mandar para o Itamaraty regularmente, circulares, enfim, toda a troca de ofícios, circulares e correspondência diplomática. E eu, então, trabalhei com a documentação do consulado de Hamburgo de modo sistemático entre 1934 e 1942 e de modo menos sistemático
uma documentação referente aos outros 6 consulados brasileiros que ficavam no Reich. 6 na Alemanha e depois, a partir de 1938, Viena também, com a incorporação da Áustria ao Reich. Essa documentação diplomática me permitia, de um lado, ler a documentação que os historiadores com os quais eu estava querendo debater leram, e ter um pano de fundo contextual daquilo que eu estava querendo estudar e entender, e ao mesmo tempo entrar no debate com conhecimento de causa, digamos. Enquanto isso, eu comecei a tentar reunir um grupo de salvados, chamando assim, que teriam sido ajudados pela Aracide Carvalho, além da Margarete Lévy, para poder seguir esses percursos migratórios de um grupo de pessoas. Porque o resto da documentação que eu vou apresentar a seguir é constituída de dossiês nominativos. Então eu preciso primeiro saber de quem eu estou falando para poder ter acesso ao dossiê, porque o dossiê se dá pelo nome. A não ser que eu leia todos os dossiês, mas que são dossiês enormes. Então são dossiês nominativos, você tem acesso a partir do nome da pessoa a qual ele se refere. Então eu reuni aos poucos um grupo, não foi fácil, um grupo de 18 pessoas que tinham vindo ao Brasil e que tinham passado pelas mãos da Aracide Carvalho. Desses salvados, eu fiz umas 20 entrevistas também, além da Margarete, com uma outra pessoa que tinha sido diretamente imigrante nessa época, e os outros com familiares, cônjuges, filhos e outros familiares. Fiz também entrevista com alguns responsáveis da comunidade judaica de São Paulo que tiveram diretamente ligados ao processo de titulação da Araci enquanto uma justa, e consegui também o dossiê justamente em que 2 salvados tinham testemunhado em favor dela, e um texto que ela mesma escreveu à mão quando ela esteve em Israel, convidada pela comunidade judaica de São Paulo. Com os nomes que eu recolhi, esses 18 nomes, eu consegui então a documentação que me permitiu retraçar os percursos migratórios do meu pequeno grupo. Eu levantei 18 pessoas, mas para 2 deles eu não consegui a documentação, porque aparentemente eles desembarcaram de fato no Porto de Santos, e eles tinham um visto alemão com a caligrafia da Araci, mas pelo visto eles não ficaram no Brasil, eles devem ter ido para algum outro país, talvez para o Uruguai, não sei, e eles não tendo entrado no Brasil, eles não tinham um número de registro que é necessário para você dar entrada na documentação no Arquivo Nacional. Então o dossiê deles eu não pude localizar, aparentemente eles não chegaram a se instalar no Brasil. Então ficou um grupo de 16 pessoas, a Margarete Lévy e o marido dela, e mais outras pessoas que eram 2 famílias, um casal e um filho de cada vez, um filho adolescente, 3 rapazes solteiros e 3 casais. Com dessas pessoas, então, eu tenho o que a gente chama de dossiê dominativo do Arquivo Nacional, que é um dossiê de regularização da permanência. Quer dizer que do meu grupo são pessoas que saíram da Alemanha com um visto de turista. Isso significa que o Brasil fechava um pouco os olhos para as cotas muito restritas que eles davam aos judeus e aumentava o número de entradas, fingindo acreditar que essas pessoas eram turistas, porque os turistas não entravam na contabilidade das cotas, eram extra-cota. Então, dando visto de turistas, dava para aumentar o número de entradas sem ter que oficialmente mudar a política das cotas. O meu grupo, por coincidência, todos eles vieram com visto de turista, o que significa que 6 meses depois que eles estavam no Brasil, eles entravam na clandestinidade. O visto durava 3 meses, renovável por mais 3 meses. Depois, essas pessoas entravam na clandestinidade, não tinham mais visto de permanência
e evidentemente não podiam trabalhar porque já o visto de turista não permite, e na clandestinidade ainda menos. Então, logo que eles põem os pés no Brasil, alguns 2 semanas depois, outros 3 semanas depois, eles entravam com pedido de regularização da permanência, ou seja, de transformação do visto de turista em visto permanente. E aí começa a correr um dossiê que, no meu caso, vai até depois do fim do Estado Novo. Todos eles só conseguiram, com exceção da Margarete Levy, que tinha um pistolão, que era Aracide Carvalho, que consegue regularizar sua permanência em tempo recorde. Os outros todos têm o dossiê que se arrasta até 1946. Só depois do fim do Estado Novo e o fim da guerra, eles têm a sua permanência definitiva, ou seja, o que se chamava de carteira modelo 19, que era a carteira de identidade dos estrangeiros do Brasil. E durante esse período longo, que era um período ruim para eles, um período de instabilidade, mas um período bom para mim, porque eu posso seguir a vida deles entre 1938 e 1943, segundo vários aspectos, ou seja, tudo que eles escrevem para o governo brasileiro para pedir para acelerar ou para tentar acelerar o procedimento, está ali. Eventuais respostas oficiais que eles recebem, está ali nesse dossiê também. Eventuais bilhetes entre diversas repartições, por onde está passando ou onde estacionou o dossiê deles, também está ali. Toda a documentação que eles apresentaram na Alemanha para conseguir o visto também é transferida para esse dossiê. Toda mudança de endereço, toda mudança de estado civil, a cada vez que nasce um filho, enfim, tudo que vai acontecendo e que é declarável na vida deles, porque eles não podiam trabalhar. Então, a questão do trabalho eu tive que descobrir de outro jeito. Todo o resto está ali nesse dossiê, que então vai se arrastando durante todo esse período. Então, os primeiros anos, que são os anos mais instáveis, em que essas pessoas estão se integrando no mundo do trabalho, na sociedade brasileira, no tecido urbano de São Paulo, dentro da comunidade judaica local, está ali nesse dossiê. Fora isso, para essas mesmas 16 pessoas, eu tive também 2 dossiês nominativos na Alemanha, que aí são os arquivos alemães. Que aí funciona do mesmo jeito. Tudo funciona a partir do nome da pessoa. O primeiro dossiê nominativo, que não é individual, porque os casais e as famílias têm o mesmo dossiê, evidentemente. No do Arquivo Nacional, não. É estritamente individual, porque o visto e a permanência são estritamente individuais, ainda que nos casais e nas famílias o percurso é paralelo. Na Alemanha, não. São dossiês familiares, ou para cada casal, ou então para os solteiros do meu pequeno grupo, é um dossiê individual. Então, eu tenho 2 dossiês. O primeiro dossiê, que é o dossiê pré-migratório, que é o dossiê nazista, que é o dossiê da expoliação. Ou seja, quando uma pessoa, uma família, um casal decidia emigrar, não sei se vocês conhecem a política na Alemanha na época, mas até 1941, a política do Reich em relação aos judeus era uma política de expulsão, de promover a imigração, uma política da Alemanha limpa de judeus. É só no final de 1941 que a política se transforma em política genocidária e que as fronteiras são fechadas e que a imigração cessa de ser autorizada e que a limpeza se dá internamente pelo genocídio. Até o final de 1941, a política alemã cada vez com mais violência, empurrar os judeus para deixarem a Alemanha, mas deixarem na Alemanha o seu dinheiro. Então, quando uma pessoa decidia emigrar e conseguia um visto para emigrar, porque essa também era uma guerra, nenhum país, nenhuma das grandes democracias estavam abertas aos judeus, o Brasil, com a sua política restritiva, não era exceção. Quando eles conseguiam um visto, então, eles entravam com um pedido de emigração, que era um pedido que era feito para as autoridades financeiras da região da onde eles vinham, onde eles tinham residência, e aí um dossiê começa a correr, que é o dossiê onde eles têm que declarar todos os bens, todas as posses, todos os capitais, e aí quem era mais rico tem um dossiê maior,
quem era mais pobre tem um dossiê mais curto. E só quando eles pagam todas as taxas da expoliação específica voltada aos judeus é que finalmente a Gestapo dá o carimbo final e eles então recebem o passaporte, porque os passaportes não eram de livre acesso, e pode então se apresentar no consulado do país do qual eles têm o visto para poder deixar a Alemanha. E aí, esse dossiê corre, às vezes, vários meses, às vezes, poucos dias, depende das posses das pessoas. E você vê os alemães passando o pente fino nessas famílias, todos os formulários, toda a troca de bilhetes entre a burocracia nazista e toda a preocupação deles em realmente não deixar escapar nada. E o que essas famílias estão declarando, então você tem, por exemplo, tudo que eles vão pôr no container, eles têm que declarar. Desde móveis, automóvel, estante de livros, até calcinha, pano de chão, vassoura, tudo está declarado. Então as pessoas fazem uma lista e elas estimam o valor de cada coisa. E a Gestapo, o serviço financeiro, corrige ou não, para mais ou para menos, os valores que foram estimados pelos próprios candidatos à imigração, e a partir disso estabelecem quanto eles têm que pagar em cima desses bens que vão entrar no container. Sendo que os metais, as joias, as coleções de cera, enfim, tem algumas categorias que são avaliadas à parte por especialistas. Aí você pode ter também um mapa de toda a economia que está funcionando em torno disso. Então, por exemplo, para uma família, um casal, uma mulher levar suas joias, ela é obrigada a fazê-las avaliar por um joalheiro determinado pelos nazistas. E esse joalheiro cobra para poder avaliar essas joias. Então, tem todo um sistema que está ganhando dinheiro em torno dessa imigração forçada. Quem faz a mudança, quem armazena os containers enquanto os fiscais estão examinando o que tem dentro. Enfim, tem toda uma economia dos fiscais, por exemplo, a Margarete Levy trouxe o carro. Então também passa por uma vistoria, por uma avaliação, por pessoas que estão trabalhando oficialmente na Alemanha e que estão então, além do seu trabalho habitual, por exemplo, um revendedor de carros, ganhando dinheiro em cima dessa imigração forçada. Então esse dossiê vai seguindo até a conta bancária, quanto dinheiro você tem na carteira, quanto dinheiro você tem em casa, o que você comprou entre o dia que você entra com o pedido e o dia que você embarca no navio, porque custava mais barato levar coisas do que levar dinheiro. O imposto era muito maior para os capitais do que para as coisas. Então as pessoas saíam comprando reservas de coisas para gastar o seu dinheiro dentro da Alemanha, porque levar o dinheiro era muito mais caro. Então você vai seguindo por esse dossiê um retrato do que essas pessoas eram quando elas decidem emigrar e o que elas são no momento em que elas embarcam. Porque elas também declaram uma situação socioeconômica anterior que vai se degradando por causa do processo de eliminação dos judeus da vida econômica na Alemanha. Muitos passam, por exemplo, um exemplo assim, um dos casais que eu retratei aqui, que eu segui aqui, ele era negociante de trigo em Hamburgo. E aí ele descreve como, a partir de 1934, ninguém mais quer comprar trigo de um judeu e como o rendimento da firma dele vai baixando. Ele tem que apresentar as suas declarações de impostos para mostrar que ele vai ganhando cada vez menos. Então ele se muda de casa para um apartamento menor e no fim a firma deixa de existir, ele nem tem como vender, a firma fecha porque não tem mais dinheiro. Ou então um outro em que a firma foi arianizada, ou seja, vendida a preço de banana. Então você vai vendo nesse dossiê a degradação da situação dessas pessoas até o momento em que elas entram no navio. E elas entram no navio e saem do outro lado no Brasil, e aí eu sigo o itinerário com o dossiê que eu descrevi anteriormente, que é o dossiê do Arquivo Nacional. Que mapeia, então, essas pessoas que chegam naquele ponto no Brasil e que vão abrir os containers que elas trouxeram da Alemanha e que vão fazer essa ponte dos primeiros anos em que eles vão se integrar com esta bagagem na sociedade brasileira, na sociedade paulistana, enfim, toda essa questão. E depois, o terceiro dossiê, que é o dossiê que eles abrem todos
no começo dos anos 50, que é o dossiê de compensação e reparação de guerra. Em 1952, o Eisenhower declara a culpa da Alemanha no genocídio dos judeus, e as pessoas então podem apresentar um dossiê que é estabelecido, que é muito negociado com as organizações judaicas internacionais, para que elas recebam uma compensação financeira pela perseguição que elas sofreram. Todos os do meu grupo apresentaram pedido de reparação, compensação, que são dossiês bem enquadrados, né, formulários bem estabelecidos. Algumas reclamações são padrão e todos eles têm um advogado que ajuda, então eles já sabem como pedir, o que pode ser pedido e o que não pode, como entrar com esse pedido, todos são bem informados, alguns menos no começo, mas acabam sendo. E aí a mesma coisa que o primeiro dossiê, quanto mais eles perderam, mais longo será o seu dossiê. Tem alguns que ficaram tramitando até os anos 70. Alguns que se esgotam rápido porque tem pouca coisa para reivindicar e pouca coisa para receber. Então, a sequência é assim, é o dossiê pré-migratório, que me dá o retrato dessas pessoas antes da perseguição começar, o que a perseguição causou na sua situação, e depois, logo que elas chegam no Brasil, o que vai acontecer nos primeiros anos, e quando elas já estão mais instaladas, porque esse dossiê acaba em 45, 46, quando elas já estão mais instaladas, logo no comecinho dos anos 50, elas voltam a olhar para a Alemanha para resolver essa questão da reparação, essa questão enfim, se vingar quanto elas podem, né? Na verdade funciona assim. Ou seja, essa documentação me permite responder aquela questão que eu coloquei no início, que é de construir uma história em que a experiência migratória ocupa o centro da cena em relação ao Estado que ocupava o centro da cena para os autores com os quais eu estou dialogando nesse livro. Né? Então, a documentação me permitiu não só formular essa questão, mas também, imagino, respondê-la. Esse é o esforço do livro, de construir uma história em que eu estou tentando mostrar que, tendo em vista esse debate, existiu ou não um antissemitismo de Estado, e qual foi a sua intensidade, maior ou menor, de considerar que isso pode ser respondido de um outro jeito, tirando o Estado do centro da cena e percebendo como é que essas pessoas, nessa situação tão particular, vão se virar e vão usar a sua agency, a sua inteligência cotidiana, as suas estratégias, as suas táticas, e vão maximizar a margem de manobra que elas têm para lidar com todas essas imposições que vão além da sua vontade, né? Como essas pessoas, em nenhum momento, e isso a documentação deixa bem claro, e é um ponto pacífico para mim, que eu tentei sublinhar ao longo do livro, como essas pessoas em momento nenhum tão passivas, sofrendo as ingerências da história, que seja as sobredeterminações, que seja na Alemanha, que seja no Brasil, mas que elas estão o tempo inteiro, ao contrário, ativas e criativas, inventando soluções, inventando estratégias e aumentando ao máximo possível a margem de manobras, muitas vezes estreitíssimas, que lhes resta, para construir o melhor possível esse processo, o seu projeto de vida através dessa imigração não voluntária. Eu utilizei então as entrevistas, como eu mencionei, mas para mim a história oral era insuficiente para fazer um trabalho desse tipo, e ela acabou então se tornando complementar com essa massa de arquivos que eu acabei de descrever.
Então, com esses arquivos, eu vi as questões que eu enunciei, principalmente essas duas questões chaves que eu falei acima, né? Então, a questão mais ligada às minhas protagonistas, da amizade improvável entre essas duas mulheres e da migração cruzada, e a questão historiográfica que eu acabei de descrever. Essas questões, então, foram se desenhando com mais densidade e eu pude desenvolvê-las, elas foram tomando corpo e me parece de modo coerente, porque os dossiês individuais, que são a fonte central, ainda que eu tenha uma documentação complementar que está em torno, que eu descrevi antes, esses dossiês individuais me parecem ser perfeitos para esse objetivo de seguir os itinerários migratórios desse pequeno grupo de indivíduos, sem ter que me limitar nem unicamente à enquete oral e nem também às fontes privadas, porque as famílias também guardaram, cada uma mais ou menos, de modo irregular, documentação, e que eles foram me entregando também. O fio condutor do livro, então, se manteve, que era a amizade, então, improvável entre essas duas mulheres, atravessada pelas migrações cruzadas entre o Brasil e a Alemanha, e eu fui, então, trabalhando essas questões através desse fio condutor. A amizade entre a Margarete e a Aracy era um tema em si para mim, um tema que me parece ser um tema de história das mulheres, com o qual eu já tinha trabalhado numa pesquisa anterior e que eu pude voltar a trabalhar nesse caso. A amizade era um tema porque ela não está inscrita a priori. A priori tinha uma relação que era uma relação desigual. A Aracy teria ajudado a Margarete a emigrar, a deixar a Alemanha e entrar no Brasil, e ela então era muito grata a essa pessoa que ela admirava muito. Isso não é suficiente para constituir uma amizade. Uma amizade, para ser constituída, tem que ser simétrica. Então, eu insisti muito no começo das minhas entrevistas com a dona Margarete sobre essa questão. A dona Margarete, a senhora fala que a dona Aracy é para a senhora uma grande amiga, mas a senhora também era uma grande amiga para ela? A senhora está falando realmente de uma amizade ou só de uma relação em que a senhora é muito grata e muito reconhecida e admira muito essa pessoa que a senhora está chamando de amiga? Mas a amizade tem que ser nos dois sentidos. Até que finalmente ela acabou me dizendo que ela era confidente da dona Aracy. Ou seja, a amizade se constituiu de verdade, uma ajudou a outra a emigrar e a outra, que imigrou graças a essa ajuda, se transformou em confidente da primeira. Então a amizade se constitui e é um fio condutor para essas duas mulheres que se conhecem em 1938, voltam a se encontrar em 1942 em São Paulo. Depois a Aracy muda para o Rio de Janeiro, porque ela se instala em 1944 com o Guimarães Rosa no Rio, porque ele decide trabalhar no Itamaraty, mas não mais no exterior, pelo menos por um certo período. E ela é uma mulher muito corajosa para a época, porque eles ainda não são casados oficialmente. O divórcio não existe no Brasil. Ela já é desquitada oficialmente do primeiro marido, mas ele ainda não é desquitado oficialmente da primeira mulher, está em curso o desquite dele. Mas de qualquer jeito eles não podem se recasar, eles não podem se casar no Brasil, cada um não tem direito de se casar de novo. Mas eles vão se casar no México por procuração, mas só em 1948. Em 1944, a Aracy compra um apartamento, o apartamento onde eles moram no Rio de Janeiro é dela. Ela compra um apartamento no Rio de Janeiro e se instala por uma vida marital com Guimarães Rosa, sem ser oficialmente casada. Que para o Brasil dos anos 40, vocês podem imaginar que é bastante corajoso. Em 1948 eles se casam, porque o divórcio do Guimarães já saiu, se casam no México, e daí eles vão para Paris, onde ele vai trabalhar de novo no exterior pelo Itamaraty, e dessa vez ela não está mais trabalhando no Itamaraty, ela só segue o seu marido, e eles ficam 3 anos em Paris, de 48 a 51, e depois voltam para o Brasil, e aí ele não viaja mais, e eles ficam morando no Rio definitivamente. Mas ela tem a mãe em São Paulo e o filho em São Paulo. Quando ela vai para o Rio,
aquele filho que ela tinha levado para Hamburgo e trouxe de volta em 42, não vai para o Rio com ela, fica morando em São Paulo com a avó. Então, o tempo todo que ela está morando no Rio, ela vai e vem para São Paulo, onde ela tem a mãe, de quem ela é muito amiga, é a correspondente principal dela nos anos de Hamburgo, e o filho. Então, nessas idas e vindas para São Paulo, ela e a Margarete permanecem em contato, ainda que não cotidiano, mas nunca mais se perderam de vista, até que, já mais idosa, depois que o Guimarães Rosa já tinha morrido, bem depois, aliás, ela volta para São Paulo e se instala na casa do filho, e a amizade retoma. Mas nesse meio tempo, o marido da Margarete, que é dentista de toda a família da Araci, que está em São Paulo, enfim, eles não se perdem mais de vista, e na velhice é o filho da Araci que cuida das duas senhoras, que a Margarete nunca teve filhos. Então tem uma relação mesmo de amizade que é forte, que se estende para o resto da família, e eu vou seguindo então essa amizade, sempre mostrando que ela era muito improvável. E a questão comparativa, então, que é uma questão muito importante para a história da imigração, porque a imigração é sempre implicitamente comparativa, a gente sempre compara o antes e o depois, o espaço de origem e o espaço migratório. A questão comparativa é uma questão implícita para qualquer estudo migratório, e então esse fio condutor dessas mulheres tão diferentes me permite manter esse motor da comparação o tempo todo durante a pesquisa. O livro começa, então, com a migração da Araci do Brasil para a Alemanha, esse é o primeiro capítulo, que eu mostro qual é o contexto dessa São Paulo dos anos 30, da onde ela parte, e qual é essa Alemanha dos anos 30, na qual ela chega, né? No intervalo de 3 semanas em que ela passa no navio, ela sai de uma sociedade que, apesar de ser contemporânea à outra, é muito diferente, né? Então, qual é esse Brasil do qual ela parte, qual é a bagagem que ela carrega, quando ela chega na Alemanha, qual é o filtro que vai permitir para ela olhar para essa Alemanha que é tão diferente do Brasil da onde ela partiu. Apesar dela ser filha de alemãs e falar alemão, essa Alemanha que ela chega é muito diferente da sociedade que ela está deixando. Então, com que bagagem ela chega na Alemanha para poder entender o que está acontecendo e que Alemanha é essa, já de 1934, aonde ela está chegando. E, ao mesmo tempo, que vida urbana ela pode estar levando em São Paulo e que vida urbana ela vai poder estar levando em Hamburgo, que também é uma cidade totalmente diferente da cidade onde ela sempre viveu. Então eu vou tentando olhar para Hamburgo com o olhar da Araci, com a bagagem que ela está levando, e como ela tentando imaginar como ela pôde olhar aquilo que estava acontecendo. E vou descrevendo então quem é essa São Paulo, quem é esse Brasil, quem é essa Alemanha e essa Hamburgo, inclusive no que concerne as questões raciais e as questões étnicas, que são totalmente diferentes na sociedade brasileira da época e na sociedade alemã. As hierarquias, as desigualdades são lidas e percebidas e vividas de modo totalmente diferente. E aí no segundo capítulo é no sentido inverso. A Margarete, que está na Alemanha e que então decide de emigrar para o Brasil, conhece a Araci, e aí eu vou seguindo o percurso migratório da Margarete, graças à documentação alemã que eu descrevi há pouco, o que está acontecendo com ela lá, então que Alemanha ela está deixando e como é que ela vai olhar para esse Brasil tão diferente que ela vai encontrar em seguida. E a mesma coisa entre Hamburgo e São Paulo, porque é o mesmo olhar virgem tão diferenciado que ela vai ter para olhar o Brasil e que a Araci teve antes para olhar a Alemanha. E junto com a Margarete, os outros desse grupo que eu reuni de 16 pessoas, eu vou descrevendo então, e aí eu vou dando esse retrato, porque como o grupo foi reunido de modo meio aleatório, porque o critério era unicamente deles terem passado pelas mãos da Araci, inclusive era uma forma aleatória de poder ter os nomes para poder ter acesso à documentação, o grupo é muito diferente. Então, não tem nenhuma ambição representativa
é um grupo pequeno mesmo, o que me interessava era salientar o percurso migratório, mas, por sorte, eles são realmente muito diferentes. Então dá para traçar perfis bastante diferenciados no interior desse grupo, né? Quem eles eram, tanto no sentido da organização familiar, existiam famílias, existiam casais, existiam pessoas solteiras, a geração variava também, tinha gente bem mais jovem, gente bem mais velha, o nível de escolaridade variava, o nível socioeconômico antes da perseguição variava muito, e o que eles sofreram durante o período de perseguição também variava muito, então o retrato no momento da saída também era bem variado. Então vou tentando mostrar mesmo esse retrato bastante variado das situações enfrentadas e da composição desse grupo que, tendo em vista essa comparação, essa composição bastante diferenciada, vai enfrentar as vicissitudes brasileiras também de modo bastante diferenciado. Então, o segundo capítulo é a saída da Alemanha dessas pessoas, e o terceiro capítulo é eles todos chegando no Brasil, enquanto que logo depois a guerra vai começar, porque todos eles também do meu grupo saem da Alemanha depois da Noite de Cristal. A Noite de Cristal foi no começo de novembro de 38, todos eles saem da Alemanha entre final de novembro e começo de dezembro de 38 e chegam no Brasil ou no finalzinho de 38 ou no comecinho de 39. Então todos eles vêm, saem da Alemanha num momento de grande violência e chegam no Brasil em pleno Estado Novo. Aí eu vou mostrando em 1938, 39, como essas pessoas, munidas com as bagagens das quais eles dispõem, tendo em vista as condições com as quais eles saíram da Alemanha, vão se integrar na sociedade brasileira, na sociedade paulistana, no mundo do trabalho, no tecido urbano, na comunidade judaica, tendo em vista as diferenças de geração, de gênero, de poder aquisitivo, de bagagem sociocultural, intelectual, cultural. Como é que essas pessoas têm vantagens ou desvantagens para enfrentar a legislação brasileira, o Estado brasileiro, a vida urbana brasileira, o mercado de trabalho brasileiro. E aí que eu vou mostrando como é que eles vão agir e como é que eles vão reagir às dificuldades e aos desafios migratórios. E o último capítulo eu volto para trás para mostrar o que a Aracy viveu na Alemanha depois que os salvados dela foram embora, porque a situação começa a piorar, a guerra chega, o racionamento, e depois o Brasil declara guerra à Alemanha e a diplomacia fica um tempo, não numa prisão, mas enfim, fechados num hotel da Alemanha, até que as duas diplomacias sejam trocadas em Lisboa, e ela volta para o Brasil em 1942, com uma bagagem também muito diferente do que a configuração que ela tinha em 1934, quando ela vai embora, porque ela já volta com João Guimarães Rosa. A vida dela, então, mudou totalmente nesses 8 anos de ausência, foi realmente uma experiência migratória, e eu mostro como a configuração pessoal dela se abriu totalmente, como ela viveu esses 8 anos em que uma mulher casada com um outro membro da comunidade alemã de imigração no Brasil e que se desquita e que chega na Alemanha e que vai ter que encontrar um trabalho para se sustentar e para sustentar sozinho o seu filho, e que vive a experiência de uma mulher que é mãe e divorciada e que encontra um outro homem e que vive uma história de amor nova e que vai voltar para o Brasil para começar uma nova vida amorosa, uma nova vida conjugal, mas de novo na sociedade da qual ela tinha se afastado durante 8 anos. E nesse capítulo também eu vou mostrando como ela retoma a amizade com a Margarete, encontrando a Margarete já num período em que a Margarete já está organizada, e aí eu mostro que os outros também estão se organizando nesse começo dos anos 40, e que em seguida, logo no comecinho dos anos 50, eles vão voltar de novo os olhos para a Alemanha, quando eles já estão organizados e bastante integrados na sociedade brasileira,
trabalhando e aproveitando do processo de crescimento econômico e de metropolização do Brasil, né, industrialização e metropolização forte de São Paulo. Aqueles que tinham alguma qualificação socioprofissional puderam ascender socialmente de modo bastante importante, como eles aproveitam mais ou menos dessa configuração vantajosa do ponto de vista econômico, e quando eles já estão bastante integrados para o conjunto desse grupo, eles voltam de novo os olhos para a Alemanha, porque no meu grupo só uma pessoa conseguiu vir para o Brasil com a família inteira. Todos os outros perderam seus pais no genocídio. Então, em 1952, que eles começam a escrever cartas para saber notícias da família, e aí que eles descobrem a dimensão da perda. E aí começa, então, o dossiê de reparação de guerra, em que essas pessoas começam a reivindicar reparações. É um momento para todos os judeus que emigraram da Alemanha, não só para aqueles que vieram para o Brasil, porque houve 200 mil dossiês desse tipo no mundo inteiro, que já foram bastante estudados. É um momento de vingança, de arrancar o máximo possível daqueles que os perseguiram, e aí você, como eu tenho sob os olhos os dois dossiês, aquele da saída da Alemanha e esse da reivindicação de reparação de guerra, que é preenchido 20 anos mais tarde, eu posso comparar e ver como eles estão narrando 20 anos depois aquela história que aconteceu 20 anos antes e que eu tenho escrita naquele primeiro dossiê. E o pessoal do governo alemão que recebe os dossiês de reparação, as demandas de reparação de guerra, também tira das gavetas o primeiro dossiê e sabe quando eles estão dizendo a verdade e quando eles estão mentindo. E aí se coloca a questão da vingança, da verdade, da mentira e do dinheiro tentando compensar perdas morais e afetivas. Não só perdas morais e afetivas, porque eles também compensam perdas financeiras, porque eles foram espoliados, mas também, em algumas categorias, existe uma tradução da perda moral e afetiva em compensação financeira. Daí é o momento em que a memória é acionada e o momento pré-migratório volta à tona quando eles já estão integrados na sociedade brasileira. E o fim do livro é o dossiê de Justa, que é logo em seguida, que data dos anos 80, quando a Margarete perde o seu marido e resolve fazer justiça à sua amiga de tantos anos, a Aracy, e dá início ao dossiê em que a Aracy vai ser reconhecida como uma justa. E que aí então dá o encontro entre as duas amigas, né? Porque dessa vez aquela que foi ajudada vai ajudar, porque graças a ela que a Aracy vai ter um reconhecimento público. Até então ela era esposa do João Guimarães Rosa. E o título de Justa é totalmente individual, é dela, não é dele. Mesmo se ele também era diplomata na Alemanha. A Justa é a Aracy. E então nesse momento é o dom e o contradom, né? A Aracy tinha ajudado a Margarete e é a Margarete que vai ser responsável, uma das responsáveis, mas enfim é ela que tem a iniciativa de reconhecer publicamente aquilo que a amiga dela tinha feito. E aí então que se dá o encontro central daquilo que eu anunciei no início, para mim, que era reunir numa mesma problemática, no mesmo estudo, uma história das mulheres e do gênero, porque tanto a Margarete quanto a Aracy estão vivendo uma configuração individual, familiar e conjugal bastante diferente uma da outra, e eu vou comparando isso, e para elas duas a imigração tem um papel estruturante, seja do Brasil para a Alemanha, no caso da Aracy, seja da Alemanha para o Brasil, no caso da Margarete, tem um papel estruturante na configuração das relações conjugais ou afetivas que elas vão viver enquanto mulheres, então na construção de uma identidade de gênero para cada uma delas, cada uma com o seu ou marido, no caso da Margarete, ou companheiro, no caso da Aracy. Então, como a história do gênero e das mulheres vai estar interligada com a história da imigração,
uma sendo estruturante para a outra. Então eu coloquei em paralelo essas duas mulheres, que são tão diferentes. A Aracy, que era uma filha de classe média imigrante em São Paulo, né? O pai dela era um comerciante português e a mãe era uma alemã, dona de casa. Moravam no bairro de Perdizes, ou seja, uma classe média bastante típica de uma cidade de imigrantes, em que os imigrantes comerciantes ascenderam socialmente e tinha toda uma faixa que não era operária, que era o caso dela, né? Que vai romper com uma série de hábitos e costumes do grupo social da onde ela vem, quando ela resolve se desquitar, e que vai seguir um percurso, então, heterodoxo em relação a esse meio onde ela foi criada, mas que vai contar para isso com o apoio completo da família dela, né? A mãe dela é que está apoiando ela, e que, inclusive no projeto de ir para a Alemanha, viver com a tia e de se afastar do marido que ela não quis mais. É ela que não quer esse marido, ele ainda gostaria de ter ficado com ela, é ela que pede o desquite, e então que vai viver uma vida original para uma moça desse meio social, que vai trabalhar, que vai ser independente, que vai criar sozinha esse filho. E que então vai se abrir para uma perspectiva conjugal e afetiva bastante diferente quando ela encontra o Guimarães Rosa, que chega em Hamburgo depois dela, vai ser o primeiro cargo diplomático dele. Ele chega para ser cônsul adjunto em Hamburgo, e ela que já está lá e que ajuda ele a procurar casa, e eles se conhecem, e logo nas agendas dela o romance começa a ser registrado. E a Margarete, ao contrário, que é uma mulher da alta burguesia judaica de Hamburgo. O pai tinha uma firma de importação e exportação de frutas cítricas, com um sócio no norte da Itália também, uma firma muito grande. Quando ele morre em 1924, o genro, que não é o marido da Margarete, é o marido da irmã da Margarete, fica sócio da empresa com a mãe dela, e começa a administrar a empresa, que cresce muito, até que foi arianizada pelos nazistas e eles perderam toda a firma. A Margarete, então, que estava acostumada, que foi criada numa vida de luxo entre a Suíça, a Alemanha e a França, foi sempre criada, estudou em colégios privados de alta burguesia, que se casou com um dentista também muito rico e de muito sucesso, que morava no coração da cidade, sempre em lugares muito chiques da Hamburgo da época, e que vai sofrer, então, drasticamente os efeitos da subida do nazismo, com essa imigração forçada, mas que vai conseguir contornar melhor do que a maioria das pessoas essa imigração forçada, e chega no Brasil não com uma mão na frente e outra atrás, como muitos chegaram, mas, por exemplo, eles põem no navio todo o consultório do marido dela, que eles compram novinho em folha para imigrar, justamente para gastar o dinheiro deles na Alemanha, como eu disse no início. E ele chega no Brasil e começa a trabalhar imediatamente. Ele não tem direito de trabalhar, ele não tem nem o reconhecimento do diploma dele, mas graças aos conhecimentos que a Aracy põe à disposição deles, eles encontram modos de contornar esse impedimento, e imediatamente ele começa a trabalhar com dentista. Não houve qualquer ruptura profissional ou descida profissional para o marido dela, que continua as suas ocupações com o mesmo prestígio que ele tinha na Alemanha. E elas vão viver, então, esse percurso a partir dessa origem tão diferenciada, de uma burguesia judaica ilustrada e bastante laicizada da Alemanha, e a outra vindo de uma família de classe média católica, muito católica, Aracy de São Paulo, e que vão viver duas experiências conjugais muito diferentes, porque a Aracy, que era de um meio católico mais provinciano e mais tradicional, vai se desquitar e vai viver uma relação amorosa fora do casamento, enquanto que a Margarete, que vinha de um meio mais ilustrado, mais laico e mais cosmopolita, vai viver a sua relação conjugal até o fim da sua vida. Com a diferença que a Aracy vive toda a sua vida com o filho que ela teve aqui do primeiro casamento, e a Margarete, que sempre se recusou de ter filhos,
que fez vários, como ela me disse em entrevista, que fez vários abortos na Alemanha porque ela e o marido dela se gostavam tanto que não tinha espaço para filhos, e que então vai viver a vida inteira dela unicamente nessa relação conjugal, que se torna ainda mais importante do momento em que eles imigram e que toda a família de um e de outro fica na Alemanha. Então essa vida conjugal que tem uma dinâmica totalmente diferente, que vai se transformando com os processos migratórios de uma e da outra, em relação à maternidade, em relação ao divórcio, em relação à atividade profissional, à autonomia dos deslocamentos, à autonomia financeira, ao desenraizamento. Eu vou levantando todos esses temas e vou abrindo a cada vez janelas comparativas entre essas mulheres, entre o Brasil e a Alemanha, São Paulo e Hamburgo. Então vou mostrando que essa construção delas enquanto mulheres, essa construção de gênero, vai se conectando, não está separada, vai junto com a questão migratória. Em relação aos outros, como eu já tinha dito, como é um grupo bastante variado também, o encadeamento comparativo vai se compondo entre as idades, as gerações, as configurações familiares, as origens familiares, enfim, todos esses elementos que vão se diferenciando antes e depois, na Alemanha e no Brasil, no momento da partida, no momento da chegada, no momento em que a memória se aciona, em que eles olham de volta para a Alemanha, enfim, sempre vai tendo um gancho comparativo entre as duas sociedades, entre os diversos membros do grupo, entre o Brasil e a Alemanha em relação às questões étnicas, às questões raciais, porque a questão racial é fundamental, já que eles são vítimas das políticas raciais alemãs, são de raça inferior, mas vão chegar no Brasil e vão encontrar um Brasil em que aqueles que são considerados inferiores são as pessoas de pele escura e não os alemães, mesmo judeus alemães. Então, de raça inferior, eles no Brasil vão estar colocados com as populações racialmente favorecidas, vão se integrar com muita facilidade num contexto econômico favorável, de crescimento, de metropolização, para uma população de imigração urbana, que não tem tradição nem agrícola nem rural, e que vai aproveitar das possibilidades que estão se abrindo na São Paulo daquela época. Então, vou colocando isso, inclusive a questão da comunidade judaica, porque contrariamente à imigração judaica nos Estados Unidos, nos Estados Unidos principalmente, no Brasil chegam primeiro os judeus do Império Russo. Os alemães chegam depois. Quando eles chegam aqui, a comunidade judaica já está estabelecida, com uma constelação bastante ampla de associações de todos os tipos, educativas, culturais, cultuais, mas com um perfil bastante diferente, de judeus que tinham um perfil muito mais operário do que de classe média, um perfil muito mais à esquerda do que um perfil muito mais socialista ou mesmo comunista às vezes do que os judeus alemães, que eram mais conservadores, e que vão chegar então com uma relação muito mais estreita, com um judaísmo muito mais presente do que os judeus alemães, que eram muito mais laicos, e vão chegar no Brasil e não vão se integrar nessa constelação, nessa comunidade judaica, vão se organizar de um outro modo. Então essa constelação também eu estou seguindo através desses itinerários. Então, só para terminar, a questão do salvamento e do fato que Aracy era uma justa não é uma questão principal para mim, funcionou como um pretexto, como um gancho para eu encontrar o meu grupo e ir seguindo esses itinerários, mas também ela dá um fechamento para o grupo, para o trabalho, porque existia um silêncio sobre isso, um certo mistério, né? Quantos ela salvou, quem ela salvou, justamente porque como ela não era embaixatriz nem cônsul, a ação mesmo dela em favor desses judeus fica difícil de recompor. Mas eu vou também seguindo isso para tentar, do mesmo modo que eu segui os itinerários dos judeus imigrantes, eu vou seguindo o percurso da Aracy também com esse objetivo de construir essa história das experiências, essa história por baixo dela enquanto pequena funcionária do Consulado Brasileiro de Hamburgo, que está agindo segundo as margens de manobra que lhes são acessíveis, tendo em vista a implementação de uma política migratória que ela é uma executante primeira.
que era isso. O tempo ainda é grande para discutir. Ah, eu vou mostrar para vocês umas fotos. Essa moça aqui, Araci, que quis aprender a guiar e comprou seu carro em Hamburgo. Vocês imaginem quantas mulheres em São Paulo em 1937 dirigiam seu próprio automóvel? Muito poucas. Em Hamburgo também, aliás. Mas ela aprendeu a guiar nessa autoescola desse senhor Boom, que está segurando a placa, e comprou o seu primeiro automóvel. Essa é ela trabalhando no consulado brasileiro de Hamburgo, na época, no seu escritório. E essa é a fachada do prédio que, na época, funcionava o consulado de Hamburgo, no coração da cidade. Essa é ela também na época. Esse é o prédio, enfim, o prédio onde ela morava foi destruído nos bombardeios, porque não sei se vocês sabem, em Hamburgo, em 1943, houve a Operação Gomorra dos aliados, foi duramente bombardeada, a cidade foi totalmente arruinada, grandemente arruinada, e esse prédio foi construído nos anos 50, mas exatamente no lugar onde ela morou, um bairro residencial, não no centro da cidade. E esse, em vez disso, era no centro da cidade, um imóvel chique dos anos 20, onde morava a Margarete, no segundo andar. No mesmo andar ela morava, de um lado era o apartamento e do outro lado era o consultório do marido dela. Essa era a Margarete, à esquerda com o marido e à direita ela mesma. A Margarete, nas entrevistas que eu fiz com ela, fez questão de sublinhar espontaneamente, porque esse não era um tema meu, mas que me chamou a atenção, que acabou virando um tema. Ela começou dizendo como a Araci era uma mulher muito linda. Aí vocês veem que era verdade. Que a Araci era uma mulher linda e que ela, modestamente, também não era nada mal, assim que ela disse. E que ela tingia os cabelos de loiro e que ela tinha um nariz assim, ela fez o gesto na hora da entrevista, então que os nazistas não acreditavam que ela fosse judia, e que no espaço público de Hamburgo isso lhe trouxe grandes vantagens. Na bibliografia, na literatura que existe sobre esses primeiros anos da perseguição e sobre o fato de que os nazistas fizeram muita propaganda em cima do fato de que os judeus tinham o nariz assim ou assado, as orelhas assim assado, ou a cor do cabelo assim assado, e que os arianos, ao contrário, tinham o nariz assim, a cor do cabelo assado e tal, e que era inconfundível no espaço público, a realidade é bem diferente disso. Eles erraram muitas vezes também, e existem vários testemunhos desse tipo, várias situações embaraçosas em que grupos de SA espancavam gente na rua achando que eram judeus, e depois, por exemplo, teve um caso famoso que era um diplomata português que foi espancado brutalmente numa rua e que não tinha nada a ver com a história. Enfim, muitas vezes eles erravam. Mas é verdade que uma moça com esse fenótipo podia circular com mais liberdade no espaço da cidade, quando muitas outras que tinham um fenótipo que lembrava mais o estereótipo que estava na propaganda nazista, que figurava em todos os cantos de todas as cidades de modo extremamente pesado, muitas outras evitavam ao máximo sair na rua cada vez mais, né? A circulação dos judeus foi ficando cada vez mais restrita, porque a agressividade no espaço público foi crescendo. No caso da Margarete, ela podia se valer desse fenótipo, que era uma vantagem para circular na rua, principalmente quando ela estava organizando a sua imigração e que ela tinha que estar indo de um lugar para outro, de uma repartição para outra, de um serviço para outro, que ela tinha que estar ativa e circulando, enquanto que depois da Noite de Cristal, o marido dela ficou escondido. Os homens estavam sendo mais perseguidos do que as mulheres. Esse é um dos casais que eu segui também. O Albert foi para o Brasil com as filhas,
2 filhas adolescentes, e a Ilka não quis ir, se separou do marido e ficou em Hamburgo. Então, na documentação, a gente consegue seguir a situação da Ilka entre 1938 e 1941, quando ela é deportada. Eles não conseguem trazer ela para o Brasil. Esse é um dos casais que eu segui, a Gretchen e Max Kalman. Esse é um outro casal, a Ingrid e o Gunther Heiborn. Eles foram, o Gunther Heiborn, junto com a Margarete, foi o segundo testemunho no dossiê de Justa da Araci. A primeira filha deles, que nasceu no Brasil em 1942, se chama Marion Araci, em homenagem a Araci de Carvalho. Essas são as 2 famílias que eu segui. O casal, o Herbert e a Marie, que estão na ponta esquerda da foto, com o menininho que está no centro da foto. Tinha 12 anos na época da imigração. E aqui desse lado, a Gretchen, Franz e a Lenore, que tinha também 12 anos na época da imigração. Aqui um rapaz que imigrou sozinho, que é esse que está sentado no centro da foto, olhando a modelo. Ele trabalhava numa grande loja de modas e é mandado embora depois da Noite de Cristal, porque é judeu. São 2 amigos jovens que emigraram sozinhos, sem a família, juntos. Não conseguiram trazer a família depois. E aqui a Araci de Carvalho, já mais velha, nos anos 60, ela é essa daqui. Em 1967, no dia da posse do Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras. Aqui ele, tomando posse. E aqui, em 1985, quando ela já é uma justa, e que a comunidade judaica leva ela para... Ela diz para os amigos dela que o sonho dela maior era conhecer Israel. Então a comunidade judaica leva ela para Israel e faz um tour com ela de 2 semanas. E aqui ela está plantando uma árvore na Avenida dos Justos. E aqui já em 1937, a Araci no centro, o filho dela à direita, e a Margarete à esquerda. E aqui as 2 amigas. Aqui a Araci já está doente, já está inconsciente, já tem Alzheimer. Isso. Mônica, você pode falar um pouco mais das outras famílias? Das famílias? Dos outros casais. Sim. Posso falar muito, mas... por exemplo, vou falar coisas variadas, depois se você quiser claro. Algo mais específico, você pergunta. A Nelore e o Gunther Heiborn, que foi o segundo testemunho do dossiê de Justa, eles eram noivos no momento da Noite de Cristal. E a Noite de Cristal acelera os acontecimentos. Na Noite de Cristal, 30.000 homens judeus são presos e mandados para campos de concentração. Para 3 campos, principalmente. Buchenwald, Sachsenhausen e um outro que eu esqueci. E o Gunther é um desses que vai para Buchenwald. E eles são noivos na época. E é a noiva, a Nelore, que sai pela cidade para tentar um visto, porque se você conseguisse uma promessa de visto, era mais fácil de liberar o seu noivo, marido, pai ou irmão, enfim, o homem da sua família que tivesse sido preso. E é lá que eles não moravam em Hamburgo, mas como Hamburgo tinha mais representações diplomáticas do que a cidade da onde eles vinham, que era uma cidade pequena, ela vai para Hamburgo e entra no consulado brasileiro e consegue o visto. E aí ela pega um advogado, ariano, porque nessa época os judeus não podiam mais advogar, e eu tenho toda a correspondência dela com esse advogado até ela liberar o noivo dela do campo, e eles se casam às pressas em Hamburgo, mas eles não eram de Hamburgo, eles eram de uma outra cidade, e então no caso deles,
O dossiê nazista eu não tenho, porque o dossiê nazista só se fazia na sua cidade de residência, porque eles tinham que ir na sua casa para vistoriar os seus bens. Mas eles mentiram. Eu nunca consegui ter certeza se foi Aracy que aconselhou eles a mentirem, porque na documentação que eles entregaram para o consulado, tinha um formulário preenchido e assinado pela polícia nazista que testemunhava que eles eram residentes de Hamburgo. Não é verdade, eles não eram, eles não tinham residência em Hamburgo. Mas eles mentiram e o visto deles foi dado em Hamburgo, que também era uma irregularidade, que mostra que Aracy tinha uma margem de manobra sim e que ela sabia o que ela estava fazendo, porque como tinha vários consulados brasileiros no Reich, cada um tinha sua circunscrição, ela não tinha direito de dar em Hamburgo um visto de uma cidade que estava dependendo de um outro consulado. No caso deles, eles dependiam de um outro consulado. Mas é ela que, a caligrafia dela está lá, ela que abre o dossiê deles todos. Ela não tinha direito de abrir esse dossiê. E eles têm um visto que é dado em Hamburgo. E eles vêm para o Brasil e a Nelore era a única mulher desse contingente que tinha uma atividade profissional antes da emigração. Ela tinha feito uma formação de professora de pequena infância e ela trabalhava numa escolinha, depois ela abriu a sua própria escola, jardim de infância na verdade, que ela teve que fechar por causa das leis raciais. Ela fica um tempo desempregada, eu tenho a carteira de trabalho dela, que a família guardou. Ela fica um tempo desempregada e depois ela consegue um emprego, que é uma coisa bastante comum naquela época, dentro da comunidade judaica. As comunidades judaicas se tornaram um bastião de emprego para os judeus no momento em que as leis raciais estavam expulsando eles da vida econômica alemã. Ela consegue um emprego na escola da pequena infância, no jardim de infância da sinagoga da cidade de onde eles vinham, e trabalha mais um pouco ali, quase até o período da imigração. É ali, nessa cidade, que é mais uma prova da falsa residência deles, que eles se casam logo que eles saem do campo para emigrar, se casam às pressas, 3 semanas antes da imigração, mas a certidão de nascimento não é, de casamento não é de Hamburgo, é da cidade de onde eles vinham. E eles então emigram recém-casados. E nenhum nem o outro consegue trazer os pais e outros membros da família que ficaram em Hamburgo, na Alemanha. E aí, sob esse aspecto, a política restritiva varguista foi eficiente. Porque naquela época, para você poder trazer uma pessoa de fora, você tinha que ter a permanência já organizada, né? Você tinha que estar oficialmente residente no Brasil para poder fazer uma carta de chamada. Só que a permanência deles só se regulariza quando já está impossível de trazer quem que for. Porque em 41 as fronteiras alemãs se fecham. E ela então era a única que tinha uma bagagem de vida profissional pré-migratória. Todas as outras eram ou muito jovens ou donas de casa. E quando ela chega no Brasil, o marido dela, como o marido da Margarete, era dentista. Só que o marido da Margarete logo começa a trabalhar como dentista, porque ele tem um background socioeconômico diferente, e ele é muito mais velho também. Ele chega aqui já tendo exercido a medicina muito tempo, a odontologia muito tempo antes na Alemanha, porque ele era 16 anos mais velho que a Margarete. Enquanto que o Gunther vem jovenzinho, início de carreira. Não traz o consultório inteiro e não consegue se virar tão bem como o outro para exercer clandestinamente a odontologia. Então ele sofre um rebaixamento profissional muito mais importante. Ele começa como protético, ele aluga um quarto no centro da cidade, numa zona de prostituição. As prostitutas são a sua clientela de dentista, eles até se organizam que tem uma campainhazinha que elas avisam ele para ele desligar os motorzinhos quando a polícia entra ali, porque é uma zona onde a polícia circula muito para vigiar a prostituição, justamente. Então ele desliga as máquinas, ele tem essa cumplicidade com as prostitutas que ele trata gratuitamente e que escondem o consultório dele. Isso dura alguns anos, logo depois o diploma dele é reconhecido e ele abre um consultório numa rua importante, na 7 de abril, a mesma rua onde o marido da Margarete já está trabalhando, só que demora mais, né, a instalação dele. Mas ele consegue finalmente se instalar
E era um homem muito, assim me disse a família, um homem muito culto que falava 7 línguas. E no consultório dele, todos os estrangeiros que vivem em São Paulo vinham se tratar. Assim que me falaram. Ele logo consegue uma clientela bastante importante. Eles têm 3 filhos no Brasil e sendo a primeira Marion Araci, e a Nelore tem uma vida profissional que é típica de uma mulher de classe média do Brasil da época. Talvez um pouco mais precoce, porque ela já começa a trabalhar nos anos 50, que é uma coisa mais rara para as mulheres de classe média, mas é isso por causa do background alemão dela, né? E porque a imigração obriga ela, por causa das vicissitudes do marido, que não está conseguindo se virar, a arregaçar as mangas e a validar, então, essa bagagem que ela já tinha de já ser profissional e de ter uma formação. Então ela começa trabalhando em colônias de férias, enfim, tentando aproveitar a bagagem dela de professora como ela pode, porque oficialmente ela não pode ser professora mesmo no Brasil, né? E depois ela acaba fundando uma própria colônia de férias dela. Ela trabalha uma época fabricando congelados e vendendo na cidade. Enfim, ela tem uma série de atividades profissionais que vão se transformando ao longo dos anos. Nunca uma só, porque ela não tinha curso superior como o marido, né? Mas é um perfil bastante típico do que seria uma mulher de classe média no Brasil a partir dos anos, nas grandes cidades brasileiras, a partir dos anos 70. Só que exercido de modo precoce já a partir dos anos 50. E aí está agindo a experiência migratória, que diferencia ela das mulheres que estariam no mesmo estatuto socioeconômico, mas que não estavam vindo da imigração. O que mais eu poderia dizer? O outro casal, a Gretchen e o Max Kalman, ele era na Alemanha ele era gerente de uma grande cadeia de lojas que existe ainda hoje na Alemanha, a Karstadt, porque isso é uma coisa bastante impressionante na Alemanha. Muitas firmas que aumentaram muito o seu patrimônio na época da perseguição antissemita, continuam logo depois da guerra trabalhando normalmente sem terem sido de modo algum incomodadas. E essa empresa é muito precoce na aplicação das leis raciais. Antes mesmo da promulgação das leis de Nuremberg, eles demitem todos os seus funcionários judeus de modo nacional, porque é uma loja de departamentos que existe no país inteiro. E eles demitem de uma vez só, sem aviso prévio, todos os judeus antes da promulgação das leis de Nuremberg. E o marido dela, que na época ainda era noivo, também era um jovem casal, é demitido de ser gerente de uma das lojas dessa rede. Ele então começa uma carreira assim meio atrapalhada, porque ele tem um certo capital, era um cara que vivia muito bem, tinha um bom salário, então ele abre com 2 sócios uma pequena indústria de aventais e roupa branca, e essa indústria poucos anos depois arianizada, e eles perdem muito dinheiro, perdem todo o maquinário, e o dossiê de reparação de guerra deles patina até os anos 70, porque eles vão atrás daqueles que enriqueceram com a arianização da firma deles, porque na verdade as leis que foram criadas na Alemanha para as compensações de guerra eram leis que se referiam unicamente ao Estado alemão. O Estado reconheceu a sua culpa, então ele estava reparando esse mal. Mas quando você ia contra um privado, no caso a empresa, o Estado não assumia a culpa de que você pôde ser alienizado por essa empresa por causa das leis raciais. Então você vai então eles têm que cada um teve que ir para um tribunal privado e fica um contra o outro. O Estado lavou as mãos, na verdade. Então o casal, a Gretchen e o Max Kalman, ficam numa guerra contra o herdeiro da empresa que eles acusam de ter ganhado dinheiro com a arianização e que ainda está funcionando muito bem na Alemanha. E eles ganham o processo, mas depois de muito tempo, que é a Gretchen, ele e o irmão da Gretchen, que era sócio e que foi para os Estados Unidos. Eles 3 estão brigando. Levam um processo.
Isso, vai até os anos 70, um processo muito... E aí você vê mesmo a hipocrisia dessas pessoas, porque daí tem toda a documentação, toda a correspondência que passa pelos advogados mútuos, você vê todas as declarações realmente hipócritas e absurdas dos alemães que estão tentando guardar o dinheiro que foi claramente roubado. Fica muito claro com a documentação. E eles deixam muito dinheiro na Alemanha, porque transferir os capitais custava muito caro. Isso foi... A taxa que os judeus pagavam para transferir capitais quando eles emigravam foi aumentando até que em 1939 era de 96% sobre o capital. Então eles abrem um processo também tentando recuperar o capital que eles pagaram como imposto para exportar o capital que eles conseguiram. Eles mostrando, eu tinha tanto, olha quanto chegou. O que ficou, ficou porque eu era judeu, não porque eu estava emigrando. Sem contar o fato de que estavam emigrando involuntariamente. Então eles tentam recuperar esse capital também, enfim, é um processo muito longo. E ele foi um cara que sofreu muito com a imigração, porque ele já era muito mais velho, ele era 25 anos mais velho que a mulher dele, ela chega muito jovem, aprende rapidamente o português, se vira muito bem. Ela era uma pianista que estava terminando o conservatório e que queria se profissionalizar e ser pianista. E quando ela ia fazer o concurso final do conservatório, as leis de Nuremberg impediram ela de se inscrever no último semestre. E ela abandona o piano porque no Brasil ela não consegue trazer o piano, estava muito caro, e no Brasil ela tem que trabalhar, ela vai ser secretária bilíngue numa empresa, depois ela tem a filha dela, e durante todo o percurso profissional do marido dela, que de grande gerente, depois de proprietário de uma pequena empresa, se transforma em vendedor representante de firmas de confecção no Brasil, ou seja, é uma boa descida. Mas ele se vira mal, não consegue aprender bem o português, se adapta mal ao mundo do comércio em São Paulo. Ela que a vida inteira assessora ele, traduz a papelada, faz a burocracia dele, ele não consegue mesmo aprender o português. Enfim, ficou uma pessoa que... sofreu um impacto maior. Sofreu um impacto maior, talvez por causa da geração. E aí, eu li um livro de memórias do Peter Gay, que é um livro muito bom. Peter Gay saiu de Berlim em 1936, com 13 anos. Chama... esqueci como chama. Enfim, eu posso indicar isso mais tarde, se alguém se interessar. É um livro de memórias muito interessante, em que ele conta, inclusive, o processo que ele e a mãe fazem, esse processo de reparação de guerra que eles também fazem, dos Estados Unidos. E ele conta que o pai sofreu um processo bem semelhante a esse do Max Kalman, que já era mais velho, que não conseguiu se reconverter profissionalmente, criar uma nova carreira, enfim, que a geração, a idade pesa nesse processo de ter que se reconverter e começar uma vida nova. E o pai dele também ficou vendedor, enfim, nunca conseguiu se levantar realmente da perseguição. E é um exemplo muito próximo, para mim me ajudou porque é um exemplo muito próximo desse caso do Max Kalman. E no caso do Max Kalman e da Gretchen, você vê muito bem como a questão do gênero é estruturante para o processo migratório, porque a relação do casal muda muito antes e depois. E a Gretchen assume uma liderança no casal e faz a ponte com a sociedade englobante do país de imigração, enquanto que na Alemanha ela era uma mocinha que ia ser pianista, filha de uma família riquíssima que perdeu tudo. Aí tem o processo deles dois, que é esse que eu descrevi, da alienização da firma dele, mas tem o processo que ela e o irmão fazem, independente dele, para recuperar os bens dos pais, que era uma família riquíssima e os pais são deportados, morrem em Auschwitz, e ela do Brasil e o irmão dos Estados Unidos também tem um processo longuíssimo para recuperar os bens dos pais. Porque daí é a mesma coisa que aconteceu para a Margarete, para recuperar os bens dos pais dela. A pessoa pode dizer quanto quiser, a casa era forrada de tapetes, de pratarias e de quadros. Não está provado. Os tapetes, as pratarias e os quadros podem até hoje estar enfeitando a casa de alguém, a gente não sabe. Não tem prova nenhuma. Não tem... Aí eles estimam, e aí eles encontram testemunhas, por exemplo, o encanador, o zelador, uma antiga empregada doméstica da mãe, que chegaram a entrar na casa e que falam, eu acho que tudo aquilo valia tanto. E o outro fala, eu acho que... Terrível.
Aí você vê o processo todo, eles procurando mesmo testemunhos, pessoas que sobreviveram e que conheceram eles, e que testemunham para o pessoal que está avaliando e que vai... E aí eles estimam e oferecem uma bolada, que primeiro eles recusam, depois eles oferecem uma... Enfim, dura anos esse processo. A casa mesmo, que eles perderam, o terreno, enfim, as famílias ricas têm processos que duram anos. O da Margarete, em relação aos pais, que ela e a irmã também abriram, também durou anos, foi até os anos 70. Você sabe se ainda tem processos hoje ativos? Tem dos países do leste, porque eles estavam fora das leis de reparação. As leis de reparação eram só... Ainda entraram depois, né? Quando cai a cortina de ferro, as organizações judaicas internacionais se mobilizam para que ucranianos, poloneses recuperem os seus bens também, porque esses ficaram abandonados pelo comunismo, né? Por exemplo, a Margarete, o pai dela era polonês, e ele tinha um prédiozinho tombado no centro de Cracóvia, que é uma joia, um prédio de 3 andares, que foi arianizado, porque os alemães invadiram a Polônia. E depois da guerra, a Polônia era comunista, morreu. Quando o muro caiu, o filho e o neto da Aracy ingressaram com o processo. E recuperaram esse prédio. Eles que compraram da Margarete. Depois que recuperaram o prédio, o filho da Aracy comprou da Margarete o prédiozinho. Divertido. Tem processos ainda andando. Só que é muito restrito, porque só os filhos podem reivindicar, os netos não. Então o tempo passou, né? Quando não tem mais filhos, acabou. Isso é uma restrição visceral, né? Para essa época. Mônica, você fez a sua pesquisa em que período? Você começou quando? Eu comecei, mas foi a passos de formiga, porque eu comecei em 2005, 2006. Como as cartas da Aracy ficaram bloqueadas muitos anos, para ser sincera, durante um tempo eu desanimei. Quando as cartas foram liberadas e eu vi que ali tinha um bom material, eu me animei mais. E aí teve um conjunto de circunstâncias favoráveis, na verdade. Em 2008, foi o centenário de nascimento da Aracy, que nasceu em 1908. E aí teve uma série de reportagens, assim, bem vagabundas na imprensa, mas teve uma moça, uma repórter da revista Época, que quis fazer uma boa reportagem. E foi no IEB, e o IEB, não sei porquê, porque eles estavam me restringindo ao máximo ainda naquela época, mandou ela para mim. E ela me telefonou em Paris, fez uma longa entrevista e fez uma reportagem que tinha umas 10, 12 páginas, uma reportagem grande. E fez uma página inteira sobre eu. Aquelas sortes tremendas, né? Que ela achou que a questão da amizade da Margarete e da Aracy, que era o que eu tinha na época, na verdade, era um ponto muito interessante. E ela fez lá uma página inteira, e aí uma cineasta do Rio de Janeiro leu a matéria e quis falar comigo. Eu quero fazer um filme do seu livro. Mas o livro não tem. Mas vai ter. E aí ela me apresentou para a Civilização Brasileira, que me deu um bom dinheiro de adiantamento, com o qual eu pude ir para a Alemanha e fazer minha pesquisa na Alemanha. E aí o livro... Então você teve os documentos da Aracy à disposição? Em 2009, mas demorou 4 anos. E ela se manifesta, você não conseguiu mais falar com ela? Não, porque nunca pude falar, infelizmente. Mas ela deu algumas entrevistas antes? Isso daí é uma tristeza, porque ela deu, mas ninguém sabia entrevistar. As perguntas são tão estúpidas que eu ficava revoltada. Os jornalistas vagabundos entrevistaram ela e não perguntaram o que tinha que perguntar. Aí você vai lendo e olha aquela futilidade, aquela imbecilidade. Não tem uma entrevista decente. Para começar, se recicla, né? Um repete o outro, repete o outro. Nem durante a visita dela a Israel. Sabe o que também? Guimarães Rosa era um homem muito vaidoso. Nunca deixou claro que era ela e não ele. Porque ele era o homem do casal, era o superior hierárquico e era o maior escritor vivo da literatura brasileira. Ele comprou o carro que você disse que ela comprou, né? Não, ela comprou o carro. Mas foi ele que falou que ele que comprou. Não, depois ele teve um outro carro. Aquele carro que eu mostrei é dela. Então tinha gente que achava
sem saber que quem era o justo era ele. E ele nunca negou. Quando faziam homenagens, ele aceitava. Mas o título é dela, é pessoal, é intransferível esse título. E as pessoas que fizeram os depoimentos sabiam dessa ambiguidade e falam: a justa é a senhora Araci, não o senhor João Guimarães Rosa. Eles falam explicitamente. Mas ele nunca falou explicitamente. E ela quis pôr ele para cima, porque teve gente que insinuou que ele era fascista nessa época. Teve uma suspeita nos anos 60 de que ele era fascista. Então ela usou esse argumento: não, ele era amigo dos judeus, ele salvou os... Ela também se pôs na sombra e pôs ele na dianteira. Então, ela era a esposa do Guimarães Rosa até, em certo ponto, nessa situação. Então ela fala dessas atividades nas correspondências. Muito. Então, você descobriu isso a algumas coisas. O que ela fala eu explorei. Dela nos documentos. Oi? Você descobriu mais através dos documentos oficiais e a caligrafia dela. A caligrafia dela. Algumas coisas estão nas agendas, mas muito pouco. E algumas coisas estão nas cartas. Pouco também. Mas o que está, eu fui atrás. Agora, ela recebeu, isso é um documento importante, tanto do dossiê de Justa quanto para mim. Em 1942, em dezembro de 1941, quando o escritório para a emigração da comunidade judaica de Hamburgo estava fechando suas portas, porque a deportação ia começar, eles escrevem uma carta agradecendo ela institucionalmente pela ajuda que ela estava dando. Quem? A comunidade judaica de Hamburgo. Que mostra que não somente ela recebia as pessoas no balcão do consulado e tentava ajudar o quanto ela podia, mas que ela tinha uma interlocução que não aparece em nenhum lugar com a comunidade judaica organizada, que estava mandando gente para ela. Talvez, por exemplo, por isso que o casal Heiborn, que não era de Hamburgo, soube que ele devia ir lá. E eles agradecem ela institucionalmente pela ajuda que ela está dando, favorecendo a imigração dos judeus. E o cara que assina a carta, que era o chefe desse escritório para a imigração da comunidade judaica de Hamburgo, foi deportado nos primeiros trens para Theresienstadt e morreu em Auschwitz. Esse foi um daqueles que ficou até o final tentando ajudar os seus conterrâneos a ir embora. E ele escreve essa carta, que é um documento principal do dossiê de Justa dela, que a Margarete me deu antes de eu ter acesso ao dossiê via Jerusalém. A Margarete tinha uma cópia plastificada em casa dessa carta. Eu gostaria, é uma curiosidade, não sei se seu trabalho dá alguma pista a esse respeito, mas quando a pessoa com a intenção de emigrar vai procurar o consulado brasileiro, já tem uma decisão tomada prévia, né, de ir para o Brasil. Eles estão percorrendo todos os consulados, o que cai na rede é tudo. Tinha uma piada que circulava entre os judeus alemães na época que dizia que dois judeus alemães se encontravam na rua, numa cidade qualquer, e um perguntou para o outro: que língua você está estudando? E o outro responde: a errada. Eles estavam fazendo filas em qualquer consulado. Aí quando no boca a boca se sabe que alguém está facilitando, é para esse que eles vão. E tem uma ideia da demanda? A demanda era muito mais alta do que as aceitações, né? Os Estados Unidos nunca chegaram a preencher as cotas oficiais, porque tinha toda uma por ordem oficial do Departamento de Estado, enfim, ordem semi-oficial, ordem oficiosa do Departamento de Estado, de criar dificuldades para todas as demandas e de prolongar os prazos. Então, em nenhum daqueles anos, antes da política genocidária começar, eles deram todos os vistos que estavam previstos pela lei. Eles estavam dificultando os processos, pedindo mais um documento, mais um detalhe, marcando mais uma entrevista, fazendo a Operação Tartaruga por ordem oficiosa do Departamento de Estado.
E as filas se prolongavam na frente de todos os consulados. A demanda é uma demanda que teria reduzido os 6 milhões de mortos. A gente nunca vai saber quantos ficaram fora da festa. Muitos. Por exemplo, os parentes de todos esses do meu grupo que nunca conseguiram chegar. E esses documentários sobre a Aracy saíram? Ficaram prontos? É uma complicação isso. Tem duas moças, não sei se é desse que você está falando, tem duas moças brasileiras na Alemanha que fizeram um documentário mas não é sobre Aracy, é sobre Guimarães no período alemão, que elas tentam mostrar, fizeram o projeto delas de mostrar como o período alemão foi fundador para a obra dele. Falando do período alemão, obrigatoriamente eles falam da Aracy. E esse está embargado pelas filhas do Guimarães. Era para sair antes do meu livro, porque elas me telefonaram e estavam bem adiantadas, era para sair no centenário, porque é o centenário dela e dele, os dois nasceram em 2008. O filme era para sair em 2008 e está pronto. Nós estamos em 2013 e não saiu, está embargado pelas filhas. E depois tem um que vai sair, mas que esse é sobre ela, que é a encomenda da família dela. Mas estão fazendo, não sei. Esse não tem impedimento nenhum porque não passa pelas filhas. O problema são as filhas do Guimarães. Né? A família da Aracy. E você gosta da literatura do Guimarães Rosa? Gosto, uma coisa não tem nada a ver com outra, mas não é meu campo, né? Todas as pessoas que você entrevistou falam abertamente, livremente? Ou contar a história é reviver de novo? Mas eu só entrevistei 2 que eram os emigrantes. Eu perdi muitos, morreram antes, né? E aí foram só filhos e filhos, mas é sempre uma emoção, né? Agora, os 2 que eu entrevistei, as 2 que eu entrevistei, que eram do grupo de imigrantes, a Margarete fala sem problema nenhum. E a outra foi a dona Gretchen, que falava com muita dificuldade. Pela idade ou pela emoção? Pela emoção e porque tinha uma filha insuportável que fazia barreira, que não deixou eu entrevistar ela sozinha, que atrapalhou a entrevista inteirinha. Eu pergunto porque tem Que achava que estava poupando a mãe e que, na minha opinião, não estava, mas enfim, eu não tive acesso.